rumo e a direção. Mostrai-nos o caminho da confiança, quando parece perder o rumo e a direção. Teu Deus é também o nosso Deus, Senhor da história e da libertação. Seu reino jamais será destruído, nele repousa nossa esperança e missão. Irmãos e irmãs, paz e bem, sejam todos bem-vindos ao 4º encontro desta nossa caminhada com o livro do profeta Daniel, nos preparando para o mês da Bíblia deste ano. Nos últimos dias, acompanhamos a experiência do exílio e refletimos sobre a esperança que sustenta o povo de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje vamos conhecer mais de perto alguns jovens que foram levados para a Babilônia, que em meio a uma cultura diferente, souberam permanecer fiéis à sua identidade. Peçamos ao Senhor que nos ajude a aprender com seu testemunho. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram muito jovens quando foram retirados de sua terra e levados para a corte do rei da Babilônia. Eles passaram a viver em um ambiente diferente, com novos costumes, outra língua e outros valores. A pressão para abandonar suas tradições era grande. No entanto, eles encontraram um caminho de fidelidade que não passou pela violência, pela intolerância ou pelo confronto permanente. Sua força estava na coerência de vida. Também nós vivemos em uma sociedade plural, onde convivem diferentes ideias, crenças, projetos de vida. Como testemunhar nossa fé nesse contexto? O livro de Daniel nos oferece pistas preciosas. Façamos nossa oração inicial. Senhor Deus, vós chamais cada geração a ser sinal de vossa presença no mundo. Ajudai-nos a viver nossa fé com autenticidade, sem medo e sem arrogância. Concedei-nos sabedoria para dialogar, coragem para testemunhar a verdade e humildade para reconhecer a dignidade de cada pessoa. Que o vosso Espírito nos conduza pelos caminhos da paz e da fraternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então ouvir o texto bíblico que ilumina a nossa reflexão de hoje. Preparemos o nosso coração. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Leitura do livro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 a 8. O rei ordenou a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, cultos, inteligentes e aptos para servir no palácio do rei. Deveriam ser ensinados a literatura e a língua dos caldeus. O rei determinou também a porção diária dos alimentos e do vinho de sua mesa. Após 3 anos de formação, eles entrariam a serviço do rei. Entre eles, encontravam-se alguns filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael
e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. A Daniel chamou Baltazar, a Ananias, Sidraque, a Misael, Misaque e a Azarias, Abedênego. Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar com os alimentos do rei, nem com o vinho que ele bebia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paz e bem, queridos ouvintes. O que podemos dizer sobre o exílio? É que não foi apenas uma mudança geográfica, era também uma tentativa de mudar a identidade daqueles jovens. Receberam novos nomes, nova formação, novos costumes e novas referências culturais. Tudo parecia apontar para um afastamento gradual de suas raízes. Mas Daniel compreendeu algo muito importante. Era possível viver naquele novo ambiente sem perder aquilo que era essencial. Ele não promoveu a revolta, não respondeu com agressividade, não tratou os outros como inimigos, também não abriu mão de seus valores. Sua fidelidade foi firme, mas respeitosa. Essa atitude continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade marcada por diferenças de opiniões, crenças e visões de mundo. Muitas vezes somos tentados a pensar que só existem dois caminhos: a acomodação total ou o confronto permanente. Daniel nos mostra uma terceira via. É possível dialogar sem renunciar às convicções. É possível defender valores sem atacar pessoas. É possível testemunhar a fé sem transformar a diferença em adversário. A verdadeira força do discípulo de Deus não está na imposição, mas na coerência. O testemunho fala mais alto que os discursos. Num tempo em que tantas conversas se transformam em disputas e tantos debates geram divisões, Daniel nos ensina a cultivar uma presença serena, firme e respeitosa. A fidelidade não precisa ser agressiva. A verdade não precisa ser violenta. O amor de Deus se manifesta também na capacidade de construir pontes, onde outros constroem muros. Por isso, o exemplo desses jovens continua inspirando a Igreja e todos aqueles que desejam contribuir para uma convivência mais humana, mais fraterna e mais aberta ao diálogo. Seu reino jamais terá fim, seu reino jamais terá fim. Daniel e seus companheiros permaneceram fiéis à sua identidade sem deixar de respeitar aqueles que pensavam diferente. Hoje a palavra de Deus nos convida a refletir. Tenho testemunhado meus valores com serenidade e respeito? Minha presença ajuda a criar diálogo e compreensão ou acaba alimentando divisões e conflitos? Meditemos essas questões em nosso coração e façamos nossa oração final. Senhor Deus, agradecemos pelo testemunho de Daniel e de seus companheiros. Ensinai-nos a viver nossa fé com humildade e coragem, que saibamos defender aquilo que é justo, sem desprezar aqueles que pensam diferente. Dai-nos um coração aberto ao diálogo, uma palavra que promova a paz e atitudes que revelem vosso amor. Fazei de nós instrumentos de reconciliação e fraternidade em nossas famílias, comunidades e na sociedade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Daniel e seus companheiros nos ensinam que é possível permanecer fiel aos próprios valores, sem agressividade e sem intolerância. Em um mundo marcado por diferenças e tensões, o testemunho mais convincente é o da coerência, do respeito e do diálogo. A verdadeira força da fé se manifesta na capacidade de construir pontes e não muros. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Chegamos ao final de mais um encontro. Amanhã refletiremos sobre a decisão de Daniel de não se contaminar com os alimentos do rei e sobre o valor da integridade em tempos de pressão e interesses. Que o Senhor nos conceda a graça de testemunhar a verdade com mansidão, a justiça com humildade e a fé com alegria. E que a bênção do Deus da paz fortaleça nossos passos, ilumine nossas escolhas e faça de nós sinais de fraternidade no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e Neste mundo que faz da matéria